Viaje mais, viva mais. Se você gosta de viajar e principalmente viver intensamente, acompanhe esse podcast de hoje. E a minha convidada é muito especial para falar sobre viagem, sobre a sua jornada na Vox e muito mais. Monique Castro, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Dani. Olá a todos. Monique, aula 11, lembra? Bom, como esquecer a aula 11? Não tem como, né? Quem é você? Quem é a Monique? Quem é a Monique? Hoje em dia eu falo que eu sou uma mulher realizada 50% pelo menos dos planos que eu tinha quando eu era adolescente, criança, eu consegui realizar e tenho certeza que essa menina de Casa Branca, do interior daqui de São Paulo, estaria muito orgulhosa. Mas a Monique é uma mulher ainda que tem os planos, que trabalha, sempre que pode, está sempre se aperfeiçoando, crescendo, aprendendo e tem muito ainda para aprender nessa vida toda. Por que você escolheu esse tema para o nosso podcast, viagem? Vai muito de encontro com a sua trajetória. A Monique saiu lá de Casa Branca, veio conquistar a vida aqui em Ribeirão Preto. Sim, bom, começa pela paixão. Tudo é a paixão. Então, uma das coisas que me dá prazer é viajar. E não foi diferente. Sair de Casa Branca para vir aqui para Ribeirão Preto foi uma viagem. Eu saí de um lugar que fica a 130 quilômetros daqui. Então, a paixão, isso é o que me motiva. A viagem é uma paixão. Então vamos falar dessa paixão de forma bem estruturada. O storytelling. Começando com a busca. Como é que você faz a busca ali? Começa esse planejamento da próxima viagem, Monique. Sim, Dani, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ver nosso orçamento e quanto tempo nós temos para isso, né? Se a gente vai pegar umas férias daqui 4 meses, daqui um ano. Então, o planejamento faz você, pelo menos ali, eu posso viajar mais próximo porque eu não tenho um orçamento muito grande, posso ir mais longe? Tudo bem. Então, vamos começar pelo planejamento. O orçamento e quanto tempo você tem. Depois, hoje em dia, nós contamos com a ferramenta que hoje em dia auxilia em tudo, que é a internet. Então, temos aplicativos que você consegue fazer buscas de valores, pesquisa, consegue ver quais pontos turísticos, porque para mim, eu tenho isso comigo. Pesquise sempre, para não perder tempo e nem dinheiro. Então, é uma forma, com todos os orçamentos que você tiver, você consegue ir para algum lugar. Então, você não define a princípio o lugar, e sim, eu tenho disponível R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Sim, Dentro desse orçamento, você consegue definir o seu próximo destino. Mas também, como você disse, é a busca. E essa busca, ela vai por hotéis, transporte. Você calcula também quanto pode gastar por dia ali com alimentação. Como é que sim. funciona? Para quem está querendo viajar e está ansioso, precisando de férias. Sim, com certeza. Eu acredito que dá para encaixar em qualquer tipo de orçamento, pelo menos um tipo de viagem. Então vamos lá. Vou viajar daqui uns 4, 5 meses nas minhas férias. Eu recebo férias. Vou fazer o planejamento, eu tenho R$ 1.000 disponível para fazer tudo, para fazer a viagem, para hotel, para alimentação. Então eu consigo ir pelo menos para uma pousada aqui próximo, a 30, 50 quilômetros de Ribeirão Preto. Consigo passar pelo menos um final de semana? Consegue? 3 dias? Tudo depende da forma que você quer viajar. Tem viagens mais caras, mais econômicas, dá para fazer um camping, por exemplo, como dá para pegar uma pousada um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim. Então, primeiro, vê o valor. Tenho R$ 1.000. Coloca tudo na ponta do lápis, até combustível hoje em dia, combustível, pedágio, a gente calcula por um aplicativo. Então, em relação a hotéis, também, hoje a gente tem vários tipos de aplicativo para todos os custos. Então, depende muito também da forma que a pessoa é para viajar. Dá para encaixar em todos os Dá orçamentos. para encaixar. E quais lugares você já visitou, Monique? Olha, no Brasil, eu já fui muito para Minas, conheço alguns lugares de Minas. Recentemente estive ali próximo de Capitólio, São João Batista do Glória, e eu fiquei hospedada em Paraíso. E é tudo ali do lado, seria uma forma mais econômica. Estou ali em São João, em São Sebastião do Paraíso, mas eu estou muito próximo desses pontos turísticos, é uma forma de economizar, que não é um lugar tão mais caro. Já fui para o Nordeste, já fui para Rio Grande do Norte, Bahia, Maceió, Lagoas, e também já saí do Brasil, tive essa oportunidade. Já fui para Punta Cana, que é o Caribe, também já estive na Itália, na Inglaterra e dei uma passadinha, um oi lá na Suíça, uma viagem de bate e volta. Caramba, quantas histórias, recordações. Além das lembranças, você
traz algum outro tipo de recordação dessas viagens? Ah, sim. Bom, a Itália sempre foi um sonho. Eu sempre falei, foi um objetivo traçado na minha vida, que eu tinha que conhecer a Itália. E foi tudo muito inesperado, aconteceu muito rápido. Eu sempre pesquisei muito em relação à passagem, que é até uma dica. Passagem de avião é uma das coisas mais caras que tem em relação a uma viagem que depende, né, do aéreo. Então, sempre ficar pesquisando e de preferência 1 ano antes, porque realmente os valores alteram muito quando está próximo. Então, quando surgiu a promoção da passagem para a Itália, não pensei 2 vezes, quer dizer, lógico, eu sei quanto eu posso gastar, mas surgiu uma oportunidade incrível que, além de ir para a Itália, também faria uma conexão na Inglaterra, uns 3 dias. E minha irmã, coincidentemente, estava morando na Inglaterra. Então, para mim foi um presente realizar um sonho que é a Itália e ainda poder ver, visitar a minha irmã. Então, quando eu cheguei na Itália, não teve como. Bom, eu já sou uma manteiga derretida, né? Sou canceriana, sou chorona. Então, todos os pontos ali que eu estava visitando, que eu pesquisei também, fiz um roteiro, eu chorava, sabe? Sentia aquela realização mesmo e ser exatamente ou bem melhor do que você imaginou. Então, a Itália com certeza me conquistou. Não sou de repetir viagem, porém, com certeza voltaria tranquilamente para a Itália. Monique, você falou muito sobre planejamento, sobre economia. Mesmo fora do país, dá para fazer esse planejamento, digamos, a médio e longo prazo? Eu sei que não depende só da nossa moeda, tem, enfim, dólar, euro. Eu até ouvi uma frase que quem converte não se diverte. Sim. Então você compra um sorvete nos Estados Unidos, já começa a calcular quanto que você vai gastar em reais. Dá para fazer esse planejamento? Dá sim, porque pesquisa mais ou menos o custo do lugar que você está indo. Pesquisei, vamos voltar para a Itália, né? Que foi um lugar que foi muito planejado por mim. Eu pesquisei e calculavam em média que gastariam por pessoa, em média, 100 euros por dia. Mas isso, não uma viagem super econômica, uma viagem mediana, nem luxuosa e também não muito econômica. Então, calculei por cima quanto que eu precisaria para 15 dias. O hotel também consegui pegar para uns preços bons, consegui fazer uma pesquisa, porque foi 9 meses antes da viagem, né, que eu fechei o aéreo. Então, eu consegui ver por média quanto estava o hotel, fui tudo calculando numa planilha. Coloquei um hotel também mediano, não muito barato, não muito caro, que também não tinha condições, porque a gente está falando de euros, né? Então, eu coloquei ali a média quanto que eu precisaria levar. No caso, realmente, para viajar fora do Brasil, a parte mais difícil é ter o dinheiro para poder fazer essa conversão, para pegar, né, passar real para euro. Então, realmente é o mais difícil, porque não dá para parcelar isso, tem que levar. A não ser que você tenha algum cartão pré-pago ou de crédito, mas aí você conta com a taxa do IOF. Então, fui juntando esse longo, como era um sonho, acabei vendendo também uma motinha que eu não usava mais e fui juntando. Agora, passagem, hotel, consegui parcelar, que isso até é muito interessante. Eu tenho comigo assim, se o preço fica à vista e a prazo o mesmo valor, e eu também pego, vou fazer minhas férias em maio e as próximas em dezembro. Eu normalmente parcelo nesse meio tempo para poder fazer uma próxima viagem. Então, tenho 6, 7 meses aí para a próxima viagem, então eu parcelo mais ou menos nessas quantidades de parcela. Que é uma forma que dá para viajar. Não tô falando, tudo bem, estamos falando de uma viagem para fora, mas aqui no Brasil eu também faço isso. O importante é que você tem que ter o dinheiro para levar. Então, esse dinheiro tem que ser ali em espécie, tem que ser vivo. A não ser que você esteja no Brasil, você pode utilizar o cartão de crédito, que aí é viável. Monique, ótimas dicas de planejamento, viagens, mas estamos no Voxcast para falar sobre comunicação. Qual a importância da boa comunicação nessas viagens? O que você considera como fundamental? Dani, é super importante a comunicação em todos os lugares. E principalmente em viagem também. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber perguntar, você tem que saber passar para a pessoa que está te recepcionando o que você está precisando, da onde você vê que muitos vêm perguntar da onde você é e você acaba fazendo amizade. Então, a comunicação auxilia muito. Por exemplo, até que se você estiver em outro país que não é a sua língua, não fala o português. Tá. Então, como que eu vou me comunicar ali? Como que eu vou falar com essa pessoa? Usar oratório, um exemplo.
Gente, se a gente parar para pensar, apenas 7% é a comunicação verbal. Exatamente. 55% faz parte da nossa linguagem corporal. Então, mesmo você estando em outro país que você não fala a língua nativa, é super importante da forma que você vai abordar, mesmo que você tiver com o Google Tradutor, que Uhum. é uma excelente ferramenta hoje em dia. Ah, eu não sei abordar a pessoa já vai assustar, porque é a forma que você está indo. Então, com certeza, você tem as técnicas importantes que a gente aprende aqui na Vox, levando em consideração isso, que 55% é a nossa linguagem corporal. Tem até uma história bem engraçada. Nós fomos para Miami há mais de uma década. E na época, no restaurante, de repente chega o garçom, fala, speak English? No. Spanish? Poquito. Where from? Brasil. Menina, eu aqui gastando meu inglês. Então a língua realmente ela é universal, como a gente se comunica através dos gestos, das expressões. Sim, com E, e certeza. por que você procurou a Vox, Monique? Como a Vox surgiu na sua vida? Olha, foi uma oportunidade que eu tive e eu agarrei com unhas e dentes. Mas como uma grande maioria das pessoas acreditam talvez que não precisa de um curso de oratória, fala assim: "Ah, imagina, eu falo bem, eu me comunico bem". No meu caso, eu já fiz aula de teatro. Então, melhorou muito em relação como eu era antes. Eu era muito tímida, muito retraída. Eu não sou uma pessoa que fala tanto. Falei assim, mas o teatro já ajudou muito. Falei: "Ah, não preciso, né?". Imagina, gente, nem se compara o que eu era antes com agora. Já recebi vários elogios. Nossa, Monique, você fala bem, você se comunica muito bem. E aí eu dou aquela risa de, sabe de nada. Vox to you. E dentro da jornada do Academy, qual foi a sua aula favorita? A 11. A 11, a Sim, famosa. porque é a famosa, porque foi surpreendente. Se a Aham. gente parar para pensar, a aula 11, o que é uns 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos, que começa, que tá na 11, né? Isso, é. Ainda assim, por mais afinidade que a sala já está, que já cria uma afinidade no começo, ainda todo mundo tem o seu receio. Cada um tá num nível ali da comunicação e cada um veio buscar algo. Então surge aquela insegurança ainda quando a gente vai falar no palco. Isso, de certa forma, vai surgir, mas é que você vai ter técnicas para lidar. Porém, na aula 11, escuta-se histórias que você nem imagina que a pessoa passou e provavelmente veio daí alguns traumas, a pessoa não conseguir se comunicar direito. Então é muito importante a aula 11. Eu falo assim que é como se fosse uma terapia. E ali todo mundo abre mesmo o coração para as outras pessoas, para os colegas que estão ali ouvindo. Então foi emocionante. Eu falo que a aula 11 quebra rótulos. Às vezes você ainda tem um preconceito, acha que aquele aluno, ele é mais metido, ele é mais reservado. Aí depois você ouve a história, faz todo sentido. Eu lembro que na nossa turma Vegas, Baby, várias histórias se conectaram e assim, foi uma montanha-russa de emoções. Tivemos histórias mais reflexivas, outras muito engraçadas, como a do Vanderlei, que até hoje, assim, o storytelling dele do cemitério foi algo fantástico. Foi. Realmente, é uma aula. Tanto é que é citada por. A cada 10 convidados, os 10 comentam Sim, que essa aula 11 é a virada de ela é chave. essencial, não adianta realmente e deixa a gente mais conectado um com o outro, como você falou, quebra rótulos. Todo mundo tá no mesmo barco, eu falo. Eu costumo falar, todo mundo tá ali no mesmo barco, por quê? Porque todos estão buscando a evolução na comunicação. Todo mundo tem a certa insegurança, ou é o palco, ou é o microfone, ou lidar com outras pessoas, contato visual. Então, eu falei assim, gente, não tenha medo, não tenha receio, procura, porque exatamente a Vox existe para auxiliar, para ajudar. E realmente é nítido, nem é propaganda, mas é nítido, às vezes, uma pessoa que realmente não olha nem para você, já fica toda reclusa ali, no começo do curso, gagueja, soa, frio, que é normal, gente. Tem muitas pessoas que têm medo disso. Só que busca exatamente melhorar o aprimoramento. E não tem como. A pessoa que começa o curso não é a mesma que termina. É muito evidente. Na nossa turma, com certeza teve. Eu lembro de alguns que também foi perfeita a transformação. Lembra do Danilo? Aula 1, depois a aula 2? Sim. Foi o caso mais rápido, assim, foi impressionante. O Danilo fez uma apresentação na primeira aula,
era de um jeito. Depois ele absorveu tão bem os feedbacks, na segunda aula ele fez uma apresentação que parecia que era outra pessoa. Foi algo assim, Muito. todo mundo com os olhos arregalados. Meu Deus, como que em tão pouco tempo essa transformação que está na nossa Transformação. parede já começou a acontecer. Mas vamos tirar a aula 11 então, porque está parecendo clichê. Vamos falar do curso pós, Monique. O que você mais gostou desse curso pós, que aborda vendas, liderança, redes sociais, tem um debate também de altíssimo nível. O que você mais gostou do curso pós? Com certeza, se aprofundar mais ainda em relação a esses assuntos que você falou faz diferença, porque querendo ou não, hoje em dia, mesmo você não trabalhando com vendas, a gente vende a nossa imagem. É super importante você saber lidar com tudo isso. Então, essa parte de liderança, às vezes você está no seu trabalho, ah, mas eu não sou chefe. Mas em algum momento você vai ter que se responsabilizar por alguma coisa, você vai ter que tomar a frente ou conversar com o seu superior, você tem que saber falar. Qual é a sua ideia, quais são os seus objetivos e saber passar isso para ela. E principalmente hoje em dia, em relação à ferramenta, à internet, às redes sociais. Hoje em dia, nós temos algo gratuito na nossa mão. Uhum. Por que não utilizar? E por que não aprender então? Então a Vox realmente se aprofundou muito mais nesses assuntos e que ajuda muito, muito. Então, se você fez o curso ou já fez algum outro curso de oratória, fazer após seria muito mais porque a gente se aprofunda nesses assuntos. Então, tenho certeza que muitas pessoas que estavam buscando a melhoria em relação a redes sociais já devem, quer dizer, já estão colocando, já tem alguns alunos, né, alguns colegas que já estão colocando isso em prática e estão tendo um retorno bom. Eu até fiz essa pergunta em sala. Quem aqui exerce ou já exerceu algum tipo de cargo de liderança? Algumas pessoas falaram que não. A partir do momento em que você indica um filme, uma série, ou que você indica um restaurante, você já está exercendo uma liderança para aquela pessoa, já está influenciando ela. Então, todos nós exercemos sim a liderança no dia a dia. Com E certeza. sobre redes sociais, Monique, você pretende aplicar essas técnicas e fazer uma conexão também com viagem, sei lá, um canal, uma página com dicas? Você pretende trabalhar com isso? Sim, porque seria o meu sonho unir a minha paixão e algo que me dê um retorno. E é importante saber como lidar com isso, com as redes sociais, saber como se portar, se falar, porque é diferente. É, o seu meio profissional que você trabalha ali presencialmente no seu trabalho, você tem as suas técnicas, a sua forma de falar. Já o meio digital, exige um outro tipo para você comunicar e também a pegar, né, todo mundo vê ali, como é que eu posso falar? Está todo mundo ali unido, junto, olhando ali, você pegar atenção, que eu quero falar, Uhum, pegar atenção de uhum. todos. Então, é outro tipo, é outra forma de você lidar. E a Vox, no caso, a pós, ela lida muito com isso, ensina, né, muito isso a gente. E assim, meus planos seria, com certeza, ter um canal. Ainda é um plano que ainda está no papel, que tem que ser bem planejado, mas seria ótimo se eu tivesse essa oportunidade. Quer dizer, temos a oportunidade, Sim, temos que sim, dar o primeiro passo. exatamente. Que eu sempre penso, todo mundo tem aí os seus sonhos e seus planos. O que está faltando? Colocar em prática. Colocar em prática o primeiro passo. E quais as ferramentas, as plataformas você acompanha e gostaria de iniciar? Instagram, TikTok, YouTube? Qual que seria a sua principal ferramenta de trabalho? Dani, acredito que seriam todas Todas essas, porque elas. como você já vai gravar um conteúdo, você consegue também já fazer o conteúdo para essas outras também. E tem um público específico por exemplo, no YouTube, um público específico em TikTok, no Instagram. Então, o que eu puder utilizar, estiver ali em minhas mãos, tudo, eu vou utilizar. Acredito que Instagram e o YouTube, principalmente. Voltando para as viagens, você já falou de alguns lugares que visitou, Suíça, Itália, Punta Cana, aqui do Brasil também. Mas e os próximos destinos? Onde você pretende, um sonho antigo, quer realizar em breve? Então, aí o próximo destino é como eu falei, né? Aí precisa do Do planejamento, orçamento. do orçamento, porque iria demandar um pouco mais ou muito de dinheiro. Mas queria ter a oportunidade de conhecer mais algum país que pertence ao Caribe, por exemplo, Bahamas,
E também fazer uma visita para minha irmã, que agora ela está morando na Holanda. Caramba. Que aí, estando na Holanda, eu consigo também aproveitar para visitar os países ao redor, uma Bélgica, Alemanha. Só que aí, como falei, é um orçamento um pouco maior, porque estamos falando de euros. Em Bahamas, se eu não me engano, a moeda é parecida com o dólar. Tem, acho que, o dinheiro próprio deles, mas a conversão parece que é a mesma coisa. Uhum. Quase isso. Então, o planejamento, no caso, que é o tempo, aí precisaria estar um pouco mais, um ano pelo menos de antecedência. Teve algum lugar que te surpreendeu? Você fez um planejamento, mas assim, superou as suas expectativas? Ironicamente, quando eu fui para Itália, Uhum. eu tinha muito receio de ir para Roma. Porque eu sou uma pessoa que gosto mais da tranquilidade, não gosto de ter muito tumulto. E Roma é uma cidade turística, é a principal cidade da Itália. Porque tem o Coliseu, tem a Fontana de Trevi, e são lugares que tem muito turista. Então, na minha cabeça, eu falei assim: bom, não preciso ficar muito em Roma, porque eu queria mais conhecer a região da Toscana, as vinícolas. Falei assim: mas como já estou lá e de certa forma o aeroporto é lá, eu falei assim: vou pegar pelo menos uns 3 dias, 2 dias em Roma. Tipo, foram 3. E quando eu fui para o Coliseu, para visitar o Coliseu, me surpreendeu demais, porque assim, é algo que passou tantas coisas ali, tantas histórias, só pelo fato de colocar a mão na parede, naquela pedra, parece que você não parece que você tá lá. Porque assim, são quantos mil anos atrás e tantas coisas que passaram, até a gente pensar na época de Jesus, e lá dentro também tem um museu, o Museu do Egito, então também tem várias peças, tem peças que são 2, 3 mil anos antes de Cristo. Então é muita história, é muito enriquecido, além disso, do Coliseu. Mas você reflete, fala assim, como que existe ainda esse lugar? Tudo bem que é em ruínas, mas sempre eles estão ali, pelo menos, tentando manter, vamos falar assim. Só que você se sente, você fala assim, meu Deus, que privilégio estar aqui em algo que existiu há tanto, tanto tempo. Então, por mais que tinha muitos turistas, também não é um lugar muito barato de conhecer, mas foi algo que me surpreendeu demais. É muito lindo. Muito lindo e triste pelas histórias que aconteceram, né? E o perrengue? Perrengue chique, teve algum? Vixe, teve. Qual foi o maior perrengue? Ai, bom, vamos falar de um perrengue chique, né? Foi lá em Punta Cana. Eu tinha acabado de casar, então a lua de mel foi lá. E tava num resort, tudo. E, gente, quando a gente tá acostumado com as coisas all inclusive e tudo, você vai lá e chuta o balde mesmo, você quer aproveitar. E lá, então, é 24 horas, bebida 24 horas. Neste dia específico, eu tinha marcado um passeio que era mergulho com os golfinhos. Só que a gente de viagem ia passar mais ou menos por volta de umas 8 horas no resort para pegar o pessoal que tinha contratado. Fui lá pra frente, tudo eu, meu ex-marido. Não esperado nada. 8h30, nada. Quando vê 9 horas, chega uma mensagem pra gente: olha, desculpa, a gente esqueceu vocês. Meu Deus. 9 horas. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim: o que a gente vai fazer agora? Já tomamos até café. Eu falei: vamos beber, né? Vamos Ótima beber. alternativa. E fomos pro bar da piscina. Aí tinha o Messias, que era o garçom lá, o Messias super animado, porque o pessoal lá, quanto eles tratam super bem, que eles também dependem muito da propina, que é a gorjeta. Então, você se sente rei lá. E foi tequila, foi cerveja, foi whisky, foi aquela coisa, sabe? Aqueles drinks bonitos que eles fazem. E nesse momento, aí meu ex falou assim: ó, tô voltando lá pro apartamento, que eu vou pegar o dinheiro aqui pra dar pra ele de gorjeta, que eu não trouxe nada. E ele atendendo super bem. Eu falei assim: não, pode ir lá. Gente, Dani, nisso eu dentro da piscina, começou a virar tudo. Eu falei assim: meu Deus, tá virando, tá rodando tudo isso aqui. Eu falei: eu vou sair daqui de dentro da piscina, que eu vou morrer afogada. Eu vou cair aqui, ninguém vai ver. E eu lembrei que nós tínhamos colocado as coisas na praia pra segurar a cadeira. Eu falei assim: eu vou pra praia. Aí eu falei assim: Messias, ó, avisa, por favor. E eles entendem mais ou menos português, né? Enrolado. Que eu tô na praia. Se caso meu marido vier, eu tô na praia. Não, pode ir, senhorita. Tá. Na hora que eu cheguei na praia, achei, como não sei, milagrosamente achei nossas coisas, deitei. Na hora que eu deitei, virou tudo. Rodou tudo.
Eu lembro, assim, que eu vireizinha a cabeça pra baixo, assim, chamei o Hugo, chamei o Juca, não sei como que todo alguém que vocês falam, e apaguei. Acordei com alguém mexendo no meu pé, Meu Deus. mexendo assim. Acorda, acorda. Eu falei, ué. Olhei pra baixo, falei assim, meu Deus, quem que é esse moço que tá mexendo no meu pé? Aí ele falou assim, ó, eu vou voltar pro bar da praia, tá? Na minha cabeça, eu não reconheci, viu? Era meu ex. Tinha acabado de casar. Não reconheci. Eu falei assim, tá, só concorda, porque deve ser algum maluco tarado, tá bom. Eu falei assim, não, tá, pode ir. E voltei a dormir. Falei assim, esse povo aqui é meio doido. Resumindo, eu acordei com ele voltando também lá pra espreguiçadeira, também passou mal. A gente foi pro apartamento, não tava com a chave, que perdemos a chave do apartamento. E eu passando mal, e ele foi buscar lá na recepção do hotel, e é grande. E o pé queimando, que o chão tava fervendo, a gente andando igual caranguejo. Nossa, esse dia foi aqueles perrengues. Mas é história para contar, né? Hoje tô tendo a oportunidade de contar. Parece até um trecho daquele filme Se Beber Não Case. Fica a dica, se beber não case, mas se casar não beba tanto na lua de mel, É, que pois é, senão pode você passar por esse esquece até perrengue. quem que é o seu marido. Isso acontece, eu acho que acontece. Não era para acontecer? Não, não era. Tem algum lugar que você não voltaria? Sim, Qual? eu não voltaria para Caldas Novas. Caldas Novas? Sim. O que aconteceu lá? Não que tenha acontecido, Dani, mas eu tive recentemente lá na casa de um amigo, tudo, agradeço até a oportunidade, foi uma delícia, não tem nem o que reclamar, nem é a cidade em si. Porém, Caldas Novas é conhecido pelas águas quentes e também os parques aquáticos, resorts e tudo mais. É um lugar que é muito longe pra gente ir. Fica em Goiás, é em torno mais ou menos de 6 horas daqui de Ribeirão Preto. Então, é uma viagem bem longa. E a estrada não é muito boa, porque você pega um canto ali, um pedaço de Minas, as estradas de Goiás também não são tão boas, são pistas simples, e eu até saí à noite. Porém, não foi esse o problema. É que por estar longe, é uma cidade que estava muito cheia. Eu acabei indo num parque aquático que eu não gostei, que não acho que vale o valor, porque nós temos Olímpia aqui perto, que é muito mais perto, e o valor é quase a mesma média, e eu achei os parques daqui de Olímpia são bem melhores, pelo menos, do que eu fui. Eu fui em dois lá em Caldas Novas. Eu fui na Pousada do Rio Quente e um outro que agora realmente eu não lembro o nome. Do Rio Quente, Hot Park, excelente, é um super parque, mas temos em Olímpia. Então, não teria necessidade de fazer uma viagem tão longa para ir num parque aquático que a gente tem aqui próximo, menos de 100 quilômetros, acredito, mais ou menos Olímpia, né? Então, de acordo com esse planejamento, orçamento, você, a termo de comparativo, Sim, até economizaria bem prefere. mais. Sim, eu acredito que Olímpia tenha uma estrutura até melhor. Eu gosto mais da cidade de Olímpia do que de Caldas Novas. Eu acredito que Caldas Novas poderia ser um pouquinho até mais conservada, sabe? A administração poderia olhar um pouquinho mais para isso. Monique, a gente tem um slogan na Vox que é o muito mais que oratória. Realmente, é muito mais que oratória. Eu já viajei com turmas para várias cidades e você é uma das provas de que realmente esse slogan é verdadeiro. Tivemos vários momentos, aquele pós-aula da Turma Vegas, toda quinta-feira, a aula acabava às 10, mas geralmente a nossa aula estendia até algumas horas a Sim. mais. É. E nessas duas jornadas, tanto no Academy quanto no pós, você viveu vários momentos, separação, novos relacionamentos. O que a Vox representou para você nesses momentos tão turbulentos ou divertidos, recomeços? Sim, quando eu comecei a Vox, eu estava no turbulento, que eu tinha Hum. acabado de me separar. Nós sabemos que, com o passar do tempo, quando você está num relacionamento, é difícil você continuar daquele jeito, tendo a rotina com os seus amigos, lógico. Você ali tem agora um novo companheiro, você vai sair com os seus amigos, mas é diferente. Então, quando eu me separei, eu tinha pouquíssimos amigos. E o problema, os meus amigos que ainda eu tinha e tenho, casados, namorando, então eu estava sozinha. Falei, ixi, agora, como que eu vou fazer novas amizades? Porque no trabalho são sempre as mesmas pessoas, tudo. Tem pessoas que até são meus amigos, que nós saímos, mas é diferente. E eu tava, assim, muito, de certa forma, meio que depressiva no meu apartamento no final de semana, não faço amizade, o que que eu vou fazer, gente? E surgiu a oportunidade de fazer o curso.
quando a gente fala realmente muito mais que oratório, não é um curso maçante que você fala assim: "Ah, oratório, vou sentar na cadeirinha, vou ficar lá lendo". Monique, é verdade esse slogan? Aqui na Vox é muito mais que oratória? Com certeza. Eu falo para todo mundo. Pode parecer clichê, pode parecer que estou fazendo propaganda, mas a forma que a Vox me ajudou, não só profissionalmente, a parte da comunicação profissional, mas foi num momento que eu estava muito delicado da minha vida. Tinha acabado de passar por uma separação, estava sem amigos, assim, para poder sair. Falei assim, bom, sempre falam, faça amigos, né? Não fique sozinha. Tenho os meus amigos? Sim, porém, todos casados, Dani. E falei assim, e agora? Como que eu vou sair? Porque preciso sair para fazer amizade. E surgiu a oportunidade de fazer o curso. E assim, do jeito que nós fizemos a nossa amizade, que todo mundo combinou muito um com o outro, teve o Barvox, Famoso Barbox. famoso Barvox, que nada que uma mesa de boteco pra gente conversar e colocar a oratória em dia, viu, gente? É só era a Exatamente. desculpa que a gente usava. Então, essa parte da própria aula 11, que foi uma terapia de certa forma, eu falo, você aprende, sim, em relação à oratória e comunicação, mas vai muito além disso. Por isso que eu falo, se você tá pensando em fazer, faz. Faça, porque é algo que vai te surpreender, você vai sair com dor no seu rosto de tanto que você ri nas aulas, das amizades que você leva para a vida. Então é muito mais que oratório. Fica a dica para você que ainda não conhece, venha para a Vox. Finalizamos as aulas, Monique, sempre da mesma forma. Aqui, ó, com a palavra na caixa. Se for para resumir em apenas uma palavra, o que significou a sua jornada no Academy, no pós, no Barvox, no muito mais que oratória, qual é essa palavra? Eu colocaria viva, Viva. porque viva intensamente, não tenha medo. Se você acredita que existe um projeto para fazer, faça, dê o primeiro passo. Se você acha que você precisa de uma comunicação melhor, mas você tem vergonha, mas eu vou para lá, eu vou ficar com vergonha de todo mundo, de subir no palco, pegar o microfone. Você está se aprimorando, você está aqui para melhorar isso. Não tenha vergonha. A vergonha impede a gente de realizar sonhos. Então, viva tudo na sua vida. O que você pensar, coloque em prática, viva intensamente. Monique, muito obrigado por esse bate-papo e Agradeço. principalmente por viver intensamente essa jornada aqui na Vox. Eu que agradeço, inclusive, pelas aulas, pelos risos, pelas lágrimas que foram de felicidade. Eu que agradeço. E venha viver intensamente essa experiência que a Vox pode te oferecer, te proporcionar. Quer gravar um podcast? Quer transmitir a sua mensagem para o mundo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer ainda hoje. Venha para a Vox.